Oi, irmãs! Nessa última quarta-feira tivemos um encontro com algumas irmãs. Espero que no próximo mais irmãs possam participar, mas foi bem legal ver o rostinho de vocês, podemos compartilhar, né, um pouco uma palavra, podemos brincar um pouquinho, foi bem divertido, e que possamos fazer isso mais vezes e termos mais irmãs participantes. E agora vamos para a nossa aula da Sociedade do Socorro dessa semana. É o discurso da última conferência de abril de 2020 da Joy DeJones, presidente-geral da primária. Um chamado particularmente nobre. Logo abaixo está assim: como mulheres de fé, podemos extrair das experiências do profeta Joseph princípios da verdade, que fornecem impressões sobre como receber nossa própria revelação. Como nós podemos receber nossa própria revelação? Ao buscarmos, em oração, ao buscarmos o Senhor com a nossa fé, ao fazermos jejum, são formas de como nós buscamos a revelação através das escrituras, através do conhecimento, através dos discursos, através dos estudos que nós fazemos. E durante essa semana, a Josilene, ela passou para a gente algumas reflexões, sobre essa aula, sobre esse discurso, e ela colocou algumas perguntas. Algumas irmãs puderam compartilhar as respostas em grupo e outras irmãs puderam refletir sobre aquelas perguntas. Dentro dessas reflexões, eu fiz a minha, sobre a primeira pergunta que a Josi fez. Ela falou assim: quais mulheres foram exemplos em sua vida? Durante a minha infância, eu não tive a minha mãe como exemplo. Uma mulher dona de casa, uma mulher que não trabalhava, era submissa ao seu esposo e cuidava dos seus filhos, e eu não via aquilo como uma referência para mim. Ao contrário, eu via minha madrinha, que era uma mulher, que trabalhava, era uma mulher muito bem sucedida, era uma mulher que tinha uma única filha e era viúva e cuidava dessa filha, as duas moravam juntas, e eu admirava aquilo ali de uma certa forma. Minha madrinha trabalhava num prédio bem grande e sempre andava de terninho, muito bem arrumada, e eu achava aquilo o máximo. E durante toda a minha infância eu fiquei deslumbrando aquilo. E eu acho que eu tomei um pouco de posse sobre aquilo ali, Acabou que durante muito tempo, eu tenho somente a Carol e eu acabei ficando, com essa coisa de estar sozinha com ela, de estar vivendo, esse momento com ela, de buscar muito crescimento profissional e acabar deixando, essa parte de esposa um pouquinho de lado. Mas eu ainda acredito que a minha hora vai chegar. Mas eu acho que a gente pode refletir, sim. Refletir sobre as mulheres, principalmente as mulheres das Escrituras. Quando eu comecei a frequentar, a igreja, eu comecei a estudar muito sobre as mulheres. E as mulheres da Bíblia, do Antigo Testamento, me chamam muita atenção a história de Débora, que foi uma profetisa e juíza do povo de Israel, sobre Ruth, aquela mulher que ela tomou sobre si a religião, a crença de sua sogra e passou a viver o Deus que a sua sogra seguia, que é o Deus que o seu marido vivia, A história de Esther, que foi uma valente, cuidando e, de certa forma, protegendo o seu povo. No Novo Testamento temos Maria, que cuidou de Jesus Cristo, viu todo o sofrimento de seu filho e teve sempre ao seu lado. No livro de Mormon a gente tem, a esposa, a esposa de Leí, a mãe de Nefe, tudo que ela enfrentou no deserto, tudo que ela passou, e sempre ali ao lado da sua família.
E assim como tantas outras mulheres, como Emma Smith e várias outras mulheres que vivem, né, nos nossos dias atuais, que vivem o Evangelho de Cristo e servem como exemplos para a gente. E mais abaixo ela fala sobre uma citação que o presidente Nelson fez. Ele implorou para que ocupem o nosso lugar de direito. De que forma nós, mulheres da igreja, podemos ocupar o nosso lugar de direito dentro do Evangelho, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, ao redor, né, dos lugares que a gente vive, que a gente frequenta? Como nós podemos ocupar o nosso lugar como verdadeiras discípulas de Cristo? Em outro ponto, ela fala sobre o nosso esforço. Se o nosso esforço realmente está sendo suficiente para as bênçãos que o Senhor tem a derramar sobre a nossa vida. O Senhor, Ele ama o nosso esforço. E ela até cita, né, que Moisés, quando ele foi adquirir as tábuas da lei, ele subiu até o Monte Sinai. O Senhor, ele podia encontrar com Moisés, entregar as leis em outro lugar. Mas ele amou o esforço que Moisés teve de subir até o Monte Sinai como demonstração de que o nosso esforço vale a pena. E que as bênçãos do Senhor, ela recai sobre a nossa vida como nós nos esforçamos a fazer a nossa parte. E que nós possamos fazer isso sempre. Que nós possamos ser mais diligentes ao orar, ao jejuar, ao ler as Escrituras, que nós nos esforcemos cada vez mais para fazer a nossa parte. Nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, né, e assim como várias outras pessoas, eu sou uma pessoa que dependo do meu trabalho para poder manter as minhas contas e manter a minha casa. E eu oro ao Senhor para que o Senhor me proteja, mas que eu consiga, né, fazer a minha parte e poder cumprir com essas obrigações que eu tenho. E eu tenho tido grandes bênçãos do Senhor diante dessa situação e dos esforços que eu venho fazendo para que eu possa estar alcançando essas bênçãos, né? E essa é uma forma da gente refletir. E a Josi colocou isso lá, né? Será que estamos fazendo o suficiente? Será que nós estamos fazendo o suficiente para o tamanho das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida? Mais abaixo a gente fala assim, ó, o conhecimento nos dá discernimento, né? No discurso, ela cita como o Senhor instruiu Emma Smith, né, a receber o Espírito Santo, né? De que forma, nesse mundo tão conturbado, tão barulhento, com tantas informações, com tantos bombardeios, com tantas distrações, nós temos ouvido a voz do Espírito Santo? De que forma o Espírito Santo ele tem atuado dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, para nos fortalecer e nos fazer progredir à medida que testificamos do seu amor? De que forma o Espírito Santo ele atua em nosso meio? Como nós podemos ser fiéis ao Espírito Santo e ouvi-los e segui-lo, né? É uma forma que a gente precisa ponderar e ver como que nós temos feito da nossa vida, no nosso dia a dia, através do Espírito Santo habitando dentro de nós. No final, a gente lê assim, ó, o Senhor disse, pede ao Pai em meu nome, com fé, acreditando que recebereis, e tereis o Espírito Santo, que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. De que forma, né, o Senhor ele derrama o Espírito Santo na nossa vida? E como nós reconhecemos que o Espírito Santo está atuando em nossa vida, né? Atuando, como nós podemos ser gratos ao Senhor pela essa atuação do Espírito Santo em nossa vida. Receber revelação é uma forma que o Senhor ele espera que nós façamos.
né? Durante o discurso ela fala sobre o poder do sacerdócio e como o poder do sacerdócio ele interfere na nossa vida. A partir do momento que nós cumprimos os convênios feitos no batismo, a partir do momento que nós cumprimos os convênios feitos no templo, o poder do sacerdócio ele está sobre a nossa vida. E ao exercermos esse poder do sacerdócio, nós testificamos do amor de Cristo. Nós vivemos o amor de Cristo. Nós falamos com autoridade do amor de Cristo. Eu presto meu testemunho sobre todas essas coisas. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que temos de viver o seu Evangelho, de ter a companhia constante do Espírito Santo, de sermos exemplo para outras pessoas, de buscarmos fazer a nossa parte. E é essa aula, essa pequena reflexão que eu gostaria de deixar com vocês, minhas irmãs em Cristo, que eu amo muito e que eu estou com muita saudade de abraçar, de beijar vocês, mas eu creio que tudo isso vai passar e em breve estaremos juntinhos. E mais uma vez venho fazer o convite para que na próxima reunião a gente possa estar juntas, podendo compartilhar de uma mensagem, podermos falarmos umas com as outras e podemos estar nesse espírito de união, mesmo estando distantes. Obrigada a cada uma de vocês, beijos e bom domingo a todas.